Alvo Cast. Aqui no AlvoCast. Queria também agradecer o pessoal do Estúdio Mais Office, que está sempre aqui no apoio com a gente. E hoje estamos aqui com o Leandro Enton, né, Leandro? Que batalha, né, Leandro, pra trocar essa ideia aqui. Cara, vocês não sabem a batalha que foi pra chegar nesse nível aqui de trocar uma ideia com o Leandro. E aí, Leandro, como é que tá? Tudo certo? Tudo bom, Jefferson? Tudo certo? Isso, pessoal, tudo bem? E foi uma batalha, né? Foi uma batalha. Mas estamos aí, né? O Leandro, que é um cara que já faz parte dessa correria da área da cultura de Porto Alegre há muitos anos, né? É um dos coordenadores do Quilômetros Papo, né? E vai estar batendo uma ideia aqui com a gente. Leandro, vamos começar pelo começo, né? Quem é o Leandro? Certo, quem é o Leandro? Tem vários caminhos, mas eu sempre gosto de pensar por ser também um educador, né? O Leandro, ele tem um lado assim que é neto da Sofia e do Mário, da Cecília e do Augusto, e filho do Benedito e da Maria, né? E tem 2 irmãos, mas o Leandro bom, sou um fotógrafo, né? Um militante social, cresci nessa ideia de pensar em me dedicar para transformar coisas, né? E a fotografia se tornou um dispositivo, uma forma de eu ler o mundo e também compartilhar o que penso, assim. Mas, principalmente, o Leandro, então, é um educador popular que tem na fotografia uma forma de fazer diálogo entre gerações. E que é o grande corre meu do dia a dia. Pô, massa. E Leandro, a tua família é de Porto Alegre ou é do interior do estado? Como é que é? Minha família ela é do interior, né? São de 2 regiões do estado do Rio Grande do Sul. Uma é de Santo Ângelo, região das Missões, e outra é de Santa Cruz. Longe. Pro lado do pai de Santa Cruz e pelo lado da mãe é de Santo Ângelo. Pode crer, legal. E aí tua família veio pra Porto Alegre em que período, assim? Como é que rolou isso? É doido isso, né, cara? Porque minha mãe veio com 12 anos para trabalhar. Olha só, a gente falar isso hoje é muito maluco, né? Mas é legal porque pra quem tá assistindo de hoje, né? As 2 famílias são famílias de pequenos agricultores, né? Uma trabalhando na indústria fumageira, vamos dizer, plantando fumo, principal coisa, mas aquelas propriedades de subsistência, né? Sim. Então, por parte do meu pai, 7, meu pai tinha ele mais 7. E a minha mãe era plantação de milho e soja e coisa e tal. E eram 3 irmãos, né? E pequenas propriedades de 10 hectares. A família era grande. Isso. E aí tem um momento em que mudou a história da agricultura e aí mecanizou, né? E agricultores pequenos foram começando a ser expulsos literalmente do campo. E aí, assim, os filhos mais velhos que vieram para cidades grandes, eles acabavam trazendo os mais novos, depois os irmãos mais novos. Minha mãe veio, por causa de uma irmã dela que era costureira aqui, por exemplo, com 12 anos para trabalhar, 12 anos, galera, para trabalhar na fábrica da Naugbauer, fazer chocolate, né, na linha de montagem. Olha que história louca. E o meu velho, ele teve uma outra caminhada, cara, ele veio para Porto Alegre também, mas ele conseguiu vir por um outro caminho, né, que foi estudar. Né? A família então, vô e avó Cecília e Augusto, ele foi seminarista, então conseguiu construir um outro caminho a partir dessa história de entrar em catequeses e coisa e tal, aquelas comunidades eclesiais de base, e aí acabou conseguindo ali internamente ele, os irmãos, irmãs, a conseguir estudar. E aí veio para Porto Alegre daí fazer uma universidade, né? Pô, massa. É bom trazer isso, né, Leandro? Que essa questão do êxodo, né? Das pessoas saindo do seu local de origem para procurar a proposta de trabalho, ela é uma coisa muito antiga e que parece que a gente está falando lá dos anos dos primórdios, mas na realidade ainda continua acontecendo isso, né? Pela dificuldade de acesso, pela dificuldade que tem de trabalho, no mercado de trabalho no interior, isso é muito típico, né? E é triste porque a gente está falando de muito tempo já se passou e isso deveria ter sido evoluindo nisso, né? Mas na realidade não, né? É isso, eu tenho 50 anos, né, cara? Então, meus coroas vieram para cá na década de 60, né? Então se conheceram em Porto Alegre. A diferença de idade até, mas é isso, assim, vieram também nessa coisa, esse êxito, essa coisa, essa sucessão sempre que tem, claro, de tu ter que se desgarrar de um lugar ou ser empurrado por processos econômicos ou problemas sociais
né? Hoje a gente está vivendo essa questão de guerras, sempre teve também, né? Com certeza. E mais uma vez, mesmo, mas só que é muito complicado a gente falar nisso, porque são situações, eventos que aconteceram e que acontecem ainda na história da humanidade, mas que aconteceram da mesma forma e se repetem, né? E esse se repetir é um alerta, assim, que não é possível a gente, em cima de erros, repetir erros tão graves, entendeu? Essas são as questões e isso é uma das coisas que demonstra que a relação que se baseia pelo dinheiro para tu poder comer ou para poder morar, ela não é a escolha que se deve fazer. Aí outros bens e coisa e tal é outra história. Mas assim, tu ter o direito ao teu chão, né? Tu ter o direito ao teu teto, ter direito a poder estar ali se alimentando e ter força para poder pensar, né? Que é isso, sem comida, barriga vazia não vai levar oportunidade, claro. Esse tipo de situação, ela não é aceita. Isso daí não é... Como é que eu vou dizer assim? O trabalho, enquanto relação de acumulação de riqueza, ser necessário para tu comer e morar, tem um problema no trabalho. Com certeza. Pô, com certeza. Essa questão é uma questão bem... É uma questão que não pode a gente evoluir sempre, ficar sempre escravo dessa questão, né? As pessoas falam assim da questão da oportunidade. Ah, mas tu gera a tua oportunidade. Não é bem assim. Né? Não é bem assim porque a gente vive num país onde existiram muitas coisas erradas, né? E essa questão da reparação, de se entender que o povo foi privado de oportunidades e que deveria ter uma reparação, e isso não é feito de uma maneira legal. Parece que é sempre vitimismo, parece que a gente está sempre precisando de alguma coisa. E não é bem... É aquela história, né, Jefferson? Assim, eu acho que tem umas coisas que são bem... A gente tem que botar bem diretamente, papo reto, assim. Pode crer. Se tu nasce tendo onde morar e o outro nasce sem ter onde morar, tu não tem as mesmas condições. Já se estabeleceu. Então já se estabeleceu. No momento que tu tem uma história em que a cor até hoje é motivo de desconfiança de um policial na rua, de saber se tu está envolvido com alguma coisa ou não, ou na hora que tu entra em algum lugar, te olham de maneira diferente e não te dão o mesmo tratamento porque tu é negro e outro é branco, vai ser mais acolhido, tu já está numa situação desigual. Portanto, não é o mesmo acesso. Com certeza. Então, o processo reparatório ele vai continuar tendo necessidade de existir enquanto não for superada essa situação de ponto de partida. O ponto de chegada é outra coisa. O ponto de partida que nós estamos falando. Essa história de aonde tu chegar tem tudo a ver com da onde tu parte também. Então, no momento que tu não parte do mesmo lugar, com as mesmas condições, com os mesmos acessos, já se estabeleceu. Não tem como tu dizer que aquelas duas pessoas têm as mesmas... Um chegou e o outro não chegou porque o outro foi melhor. E aí sempre usa um exemplo, né? Ah, mas tu vê, ele também não era alfabetizado, aí cresceu, não sei... Isso, beleza. Sempre tem uma acontece, galera. Né? Aquela velha história. Toda exceção faz até uma regra. Né? E tu, beleza, mas só que assim, não é verdadeiro, é uma exceção. Isso não é o processo que está. Então, é isso, gente. A gente tem que entender muito bem, assim, onde maior parte dos ricos hoje no Brasil, 90% deles, são ricos porque herdaram. Eu nasci nesse tempo, cara. Eu não herdei nada. É verdade. Eu não sou rico porque o outro é rico, mas ele acumulou essa riqueza para ele ser rico. Hoje não, ele herdou ela. Pronto, ele já nasceu rico, cara. Ele não trabalhou e trabalhamos juntos e acumulamos a mesma coisa, só que a minha condição de vida em relação a dele não é igual. Entendeu? Então as opções que ele tem é outra. Então esse tipo de coisa a gente precisa ter muito bem nitidamente para nós que não é verdadeira, que as condições são iguais na sociedade, que tu tem diferenças étnico-raciais, de gênero. Gente, não faz 100 anos, a mulher, 80, 90 anos, a mulher tinha que ter autorização do marido para poder ir trabalhar. Absurdo isso. Então a gente não está falando de coisa, isso é um ciclo de vida, hein, galera? 90 anos é um ciclo de vida. Acabou agora, tá? Pessoas com 90 anos... Mas tu tá entendendo que quantas pessoas nasceram dentro desta cultura?
Porque quando tu acaba com isso daí, não significa que a cultura mudou. Claro. Porque ela tá ali presente, foi a prática social desenvolvida por todo mundo daquela geração. Rompeu-se isso, mudou a lei, pois culturalmente continuou o homem durante um tempão achando ter direito de dizer o que a mulher deveria fazer ou não. Até hoje tá, mas eu estou dizendo naquele momento. A mesma coisa, acabou a escravidão. Foi, né? Sim, dia 13 de maio. Gente, na verdade, assim, tu teve todo um processo dizendo que o outro é inferior, o outro não teve direito a terras, não teve nada, cara. Aí tá, aboliu-se a escravatura. Aconteceu, a cultura mudou. Tchau, não, isso, a sociedade toda agora, a partir da... Não, somos todos. E nós, olha, nós estávamos errados e coisa e tal. Então, não, cara. A cultura não é assim. O tempo da cultura, o tempo da educação, assim como se leva tempo para construir, é rápido também. No outro sentido, quando tu acha uma estrutura, como nós estamos vivendo hoje no governo atual, de destruir várias conquistas. Claro. Então, assim, é bem importante a gente conseguir exercitar isso, né, galera? Na nossa conversa com o outro. Sim. Não ficar travado no teu tempo. E segundo, não achar e entender que a cultura é algo que não se muda do dia para a noite. Né? Então, essas coisas são bem importantes e a gente ainda está dentro de gerações que veem ainda a mulher como objeto. Com certeza. Aí a cultura de massa fortaleceu isso, né, no sentido do consumo, e que vê ainda o direito de nós nos colocarmos melhores que os outros porque a gente teve as mesmas condições e se eu tô aqui é porque eu sou melhor do que tu. Não existe, é complicado. É que nem eu digo assim, tu é educador também, né, Leandro? E eu também sou. Então, assim, como é que a gente vai falar sobre a questão de oportunidade antes de ter um café da manhã direito? Né? Tem várias crianças que chegam na escola, só vão para a escola para ter aquela condição de ter o café. Sim. Então, como é que tu vai falar de oportunidade no momento onde uma criança vai procurar um emprego, uma oportunidade de trabalho, né? Para poder se organizar dentro dessa sociedade capitalista, né? Que precisa do dinheiro. E aí, como é que ela vai bater de frente com o cara que foi lá, que teve o seu café da manhã tranquilo, que teve, não precisou trabalhar mais cedo, né? Não precisou trabalhar com 12, 13 anos, né? Teve todo o processo de estudos, de terminar esses estudos, de ser inserido numa faculdade. Então, esse processo de oportunidade, de dizer que a gente cria nossas oportunidades com o nosso esforço, é como se começar uma partida e tá perdendo de 10-0. Tu pode fazer o esforço que tu quiser, mas tu não vai conseguir se equiparar. Vai terminar o jogo e tu vai estar, de repente, perdendo de 10-5, 10-6. Só que tem um tempo, né? É isso que a gente tá falando. Tem um período para as coisas acontecerem. E se a gente não gerar essa oportunidade através de medidas de reparação, como as cotas e muitas outras, a gente vai ficar sempre nessa disparidade, né? A gente vive. Estamos dentro do tempo ainda da pandemia, né? Sim. Uma coisa muito concreta, direta, gente. É tão desigual o processo que é o seguinte, tu teve a pandemia. Aí, eureka. A gente vai poder fazer, a galera vão usar a internet para poder estudar. Para tu ter ideia como é desigual, não adianta até tu ter casa se tu tem um lugar que não tem infraestrutura para ter internet. Não adianta tu ter internet se tu não tem computador em casa. É verdade. Então, assim, é só pra gente entender que em momentos como a gente viveu e tá ainda vivendo, mas a que a gente viu a parte mais dura recentemente, sim, elas escancaram a desigualdade. Então, assim, e escancaram. Porque se tu não tem isso, tu não acessou conhecimento. 2 anos para uma criança que teve totalmente desassistida o conhecimento. É uma tragédia. Mas, como tu trouxe num exemplo antes, não conseguia ir para a escola e a escola ainda era um dos lugares onde ela podia ter 3 refeições no dia, tomar um café da manhã e poder almoçar antes de sair. E se tivesse algum reforço escolar, retornar à tarde para fazer uma atividade extra numa boa escola pública, como nós temos algumas ainda aqui no município de Porto Alegre, essa criança estava alimentada.
essa criança tava pro pai e pra mãe dessa criança, tava segura. No sentido que a segura, quando eu tô falando, não que não tá exposto, não, a questão de estar com alimento, de estar podendo ser assistida, né, enquanto tá lá trabalhando. Então, ficou em casa. E agora? E agora? Não é a mesma situação, não é a mesma condição de uma outra criança. Por essa razão, a internet às vezes não chega nem no território. E quando não adianta só chegar. A internet é paga, galera. A educação é um direito básico. Portanto, 2 anos, enquanto tu não tinha internet, não tem como pagar a internet. Tu tá excluindo o processo. Tu tá excluindo. Então, a definição que a gente precisa... A gente tem que pensar. Aqui uma grande mestra tem isso. Pensar não é natural, galera. Não é natural pensar. Não é porque nós temos cérebro, coisa e tal. Não é natural. Pensar é um exercício. Exercício, claro. É um exercício. Então, a gente tem que exercitar. A gente tem que exercitar e exercitar pensando no outro. Entendendo o outro, vendo qual é a condição de vida do outro. E aí exercitar pensando naquela condição de vida, como é que tu estaria, quais as carências. E aí, pode ser que a gente, mesmo não vivendo aquela condição, pode pelo menos ter a sensibilidade de se aproximar da realidade social daquela outra pessoa e conseguir aí ser acolhedora, solidária e empatia, realmente... né? Exatamente. É isso. Então, é complicado o que a gente tá falando, mas, Leandro, assim, como é que começou esse teu contato todo com a cultura, cara? O que foi o agente motivador disso? Cara, o agente motivador disso, assim... Tipo, meu pai, cara, meu velho fotografava, tá? Então, assim, a fotografia nessa janela veio pelo meu pai, assim. Eu passei a fotografar com 13 anos, 12, 13 anos. Bem cedo. Isso, porque ele tinha uma câmera fotográfica, ainda uma câmera analógica, né? Filme rolo 35mm, né? A galera nem sabe. Isso, uma câmera Olympus. Que é isso? Então, eu olhava para aquela, a primeira vez que ele me deixou pegar, eu tinha aí de 13 para 14 anos, pegar aquela câmera. Então, aí tem uma porta. Não, uma janela dentro desse processo. A outra, cara, é uma coisa muito louca, assim, que é essa coisa de tu conviver na rua, né, com outra gurizada junto, andar na bike. Eu nunca andei. A coisa mais radical que eu fiz, além das trilhas e coisa e tal, de andar de bicicleta na minha adolescência, enfim, algumas outras coisas, não andava de skate, não surfava. Mas, assim, essa coisa do convívio da rua. E no convívio da rua, tu construir uma coletividade básica, assim, daí vamos fazer um time de futebol, vamos fazer isso, e entrar em grupo de jovens, na época, assim, de promover festas. E aí tinha uma sociedade, lá morava em São Leopoldo, na minha adolescência, e aí eu, como disse, tenho 50 anos, a minha adolescência ela foi vivida a reabertura democrática brasileira. Galera, não dá pra derrubar, hein, velho? A gente não pode perder a democracia, na boa, nós estamos nesse momento. Quando eu comecei a minha adolescência, então estava reabrindo. Então eu vi toda a história começando o lance das diretas já, mas dentro do processo da reabertura, ali entrou o rock and roll brasileiro retomando, né, bandas como Legião Urbana, Ira, mas punk rock gostando de música, e também começou a ter o convívio de espaços para a juventude poder de novo expressar o seu jeito de ser. E nessa história toda, a gente num grupo, daí junto a uma sociedade, começou a fazer festas para outros jovens, cara. Então vivi a minha iniciação de produtor cultural, vamos dizer, com 16 anos, mano. Foi a mesma idade que eu comecei também. Com 16 anos. Então, assim, cara, eu cresci, evidente, numa cidade em São Leopoldo, enfim, eu trouxe alguns referenciais de bandas, Engenheiros do Havaí, que era daquela época, mas assim como tinha naquele momento, assim, Plebe Rude, enfim, teve uma série... Mas o que essa produção cultural fez eu viver coisas meio inimagináveis. A gente trazer o Ira para São Leopoldo. Pô, massa. Trazer o Plebe Rude para São Leopoldo. Saca? E aí colar cartaz na rua. Então fazer esse processo. Então ali foi um momento de me aproximar da cultura. E dentro dessa situação, aí aproximar pela fotografia das outras situações, né? Que daí era a militância social, aí é um olhar da sociedade e começar a sair daquela zona de conforto minha a partir de escolas muito interessantes, como foi a Liberato Salzano Vieira da Cunha, em Novo Hamburgo, onde eu fui fazer o curso técnico
E aí, bom, velho, aí eu tive contato com uma galera de muitas realidades diferentes. Então, foi um privilégio nesse sentido, enquanto adolescente, com 14 anos, tu pegar um busão, ir para uma outra cidade, subir um morro, entrar numa escola e, de repente, tu encontrar a gurizada da tua idade, que era de Esteio, que era de Novo Hamburgo, mas também que era de Canoas, era de Caxias, de Nova Petrópolis, completamente totalmente, galera do meio rural, galera do meio urbano, galera lá da ponta da periferia, sabe? E todo mundo na mesma escola. E um lance muito legal, que daí eu falo muito da educação e trago muito com carinho, essa escola que é o Liberatos, tipo, o sistema de ensino deles era o seguinte: tinha aula manhã e tarde, velho. Eu chegava, tinha 2 vezes por semana que eu saía às 6 da manhã de casa, pegava o busão e ia pra lá. E voltava só a chegar às 6:30 da tarde, quase noite. Mas tinha um lance que era muito legal, que tu tinha não sei quantos períodos, era que nem sistema de universidade. Um período, tu saía da sala, se tu não quisesse ficar no outro, tu não ficava. A responsabilidade era tua, velho. Nossa. Então, esses foram processos culturais, então me aproximei da cultura e da produção cultural pela militância social, a partir da educação, do movimento estudantil, que daí eu vivi nessa escola, e na minha cidade, pelo convívio de ruas, e entrar numa cidade, a gente poder fazer produção cultural e trazer a galera que a gente queria escutar, para que a galera que estava junto com a gente pudesse acessar aqueles shows. Não, é interessante isso, porque eu tenho 10 anos de diferença, né? Mas assim, muita coincidência, porque eu também comecei com 16 anos e a cultura também me abriu portas, e é o que acho que até hoje a cultura faz papel, né, Nando? De abrir as portas para que tu consiga ter uma perspectiva de se colocar no lugar dos outros, de ter essa troca de realidades com as outras pessoas, para conseguir criar um panorama onde é necessário tu fazer algo para que isso possa, para te colaborar com as outras realidades, para mudar outras realidades. E a cultura traz isso, né? Ela tem esse papel movedor, e é contigo, é comigo, e continua acontecendo, graças a Deus, nos dias atuais, assim, né? Que é o que vem sustentando nesse caos que a gente anda vivendo, né? E aí a fotografia, ela foi para mim uma ponte muito legal de mundos, assim, que fez eu ter autonomia daí, né? Tipo, na minha idade eu era... Isso é muito louco, cara. Porque não faz tempo, mas não é tanto. É que muda... A revolução tecnológica trouxe coisas muito inimagináveis, né? Uma câmera fotográfica era algo muito exclusivo. Tem uma câmera fotográfica que é atrás de ti ali, cara. Tu quer pegar ali? Pega ali, a gente tá falando de câmera fotográfica, que olha, cara, tem no cenário uma câmera fotográfica. Eu tive a oportunidade de ter uma câmera um pouco mais, com mais recursos que essa. Olha que louco aqui isso, cara. Não tá com filme, né? Não, acho que não. Então, né, não sei se... Vê aí se tá com filme. Cara, mas assim, é legal da gente ver... Então, a gente tá falando... Tá olhando aqui por dentro uma câmera que tu botava o filme, né? Claro, aqui eu tive acesso, né? Com 16 anos, 14, 15, 16 ali, que daí ficou comigo mesmo, tenho até hoje. Ela tinha uma lente aqui maior, né? Ela não trocava lente, não era uma... Essa é uma câmera mais popular, né? Isso. Que foi a primeira que eu utilizei, similar a essa, que tinha uma da Kodak, que eles chamavam de xereta, que era uma câmera... Não era descartável, né? Botava filme de novo, mas vamos dizer assim, que era bem simples, toda de plástico mesmo, que nem essa daqui. Era tipo uma Love, né? Mas uma câmera que te desse condição de fazer fotografia profissional ou com alta qualidade, era uma coisa muito rara, gente. E muito raro também ter, mesmo câmeras simples, as famílias terem câmeras fotográficas, assim. Era algo que hoje todo mundo bota no bolso, celular, né? Então, isso criou ponte, né? Criou relações na minha geração e nas ações que eu vivia, onde tinha um fotógrafo. Eu acabava sendo, porque uma câmera que nem aquela dali era eu que tinha. Levou tempo ter na nossa turma uma outra pinta que tivesse uma câmera profissional. E também. Isso acabava interferindo na tua renda, né? Até na renda, na época não. Na época não, assim, até porque era mais a questão de documentar. Era mais documentar e mais essa relação de tu poder estar indo a lugares ou fazendo uma coisa diferente dos outros. E que era de importância para todo aquele grupo que estava ali naquela hora. E a história da memória, né? Compartilhar essas coisas com os demais e aquilo ficar uma referência.
acaba criando pra ti uma referência, né? Sim. Porque é isso, né? Tu vai estar nessas histórias. Mas é isso, a questão da cultura, ela tem esse poder, né? Esse poder de te fazer, tu ter um grau de autonomia no sentido de, ao tu produzir algo com algum das tuas sensibilidades, tu vai criar um outro tipo de texto, e tu vai produzir conhecimento. E essa produção de conhecimento tu pode compartilhar com o outro, né? E aí é uma leitura do mundo que tu vai estar fazendo. Não importa se é pelo desenho, pela música, pela fotografia, pelo audiovisual, pelo artesanato, entende? Aquela habilidade, ela faz com que tu também consiga sentar com uma outra pessoa e trocar conhecimento. E um conhecimento técnico, inclusive. Né? Que é tão valorizado. Tu vai ter uma profissão, né? Sabe que a gente na cultura não é tratado como um trabalhador pela sociedade. Muita gente fala assim, tá fazendo cultura, é vagabundo. Quando é que vai arrumar um trabalho? Exatamente. Tipo, chega olha uma coisa engraçada, cara. Eu, quando eu era adolescente, chegava, daí os caras me perguntavam, né? Eu chegava na casa da namorada, aí me perguntavam, o que tu faz, tal. Daí eu dizia, eu sou músico e tal. Né? Aí foi passando o tempo, agora eu sou músico e professor, cara. Nossa. Pô, cara, músico e professor, tipo, vai aonde sendo músico e professor? Pela visão dos caras, tipo, cara, não podia escolher outra coisa assim, tipo, músico e professor, cara. Pô, mas aí. E ontem... Tu quer sofrer, tu quer ser pobre, tu quer continuar sendo pobre. Tu falou assim, ontem, Jefferson, as coisas do trabalho, a cultura, aí a Caroline, que é. Ontem eu iniciei uma turma de fotografia, né, com 2 escolas. Lá no Quilombo do Supapa, no Ponto de Cultura, com estudantes da Escola Loureiro da Silva. Pode crer, mencionei lá. A Loureira é uma baita escola. Muito legal, muito legal. E estudantes da escola do Colégio Paraná, que é estadual, que são próximos do Quilombo do Supapa. Aí a Caroline, ela, na hora do lanche, né, a gente sentado ali, batendo papo, trocando uma ideia para se conhecer, primeiro dia de encontro. E aí eu perguntei o que vocês estão pensando em fazer da vida, em termos de estudos, projetos de vida. Aí foi vindo, né? E uma delas levantou, sempre, a característica sempre falar, levantando dela, né? Levantando o dedo, algo raro, assim, até hoje. Mas ela disse, eu gostaria de ser artista a vida inteira. Mas é difícil, né, professor? A gente não ganha dinheiro. E a gente estava falando de outras coisas, e aí perguntava o que eu posso fazer sendo artista. Daí me bateu um lance na hora, assim, pensei assim, cara, é muito mais definido, né? Tipo, tu dá uma profissão, sei lá, a gente sempre cai nas mesmas, mas você, administrador de empresa, tem uma definição, administração, psicólogo, né? Tem uma definição do lugar onde tu atua como psicólogo, como é... Qual é o espaço do artista quando tu pensa em ser artista? Ele não existe. Não existe. É tu que constrói. E aí tu nunca vai saber se vai, na sociedade que estamos, né? Porque tem que ganhar uma grana, vai sustentar o teu trabalho, se vai dar certo ou se não vai dar. Mas, de toda forma, dando certo ou não, esse espaço não está pré-estabelecido. Claro que tem alguns lugares que tu pode fazer um concurso, isso para ser, de repente... Aí é professor de educação, mas ser músico de uma orquestra sinfônica, tem algumas coisas, né? Fazer parte de um corpo de baile, de dança, de alguma estrutura municipal, de alguma estrutura... Mas exceção total. Exatamente. Então, assim, qualquer artista de qualquer linguagem não está pré-estabelecido o espaço. Ele que constrói o espaço. Exatamente. Se isso vai ainda dar certo ou não é outra história, mas dando certo ou não, mesmo que não dê, ainda assim aquele espaço só existe porque tu fez. E se deu também. Então, assim, é muito louco, me caiu a ficha. Realmente, como é que tu vai comunicar? Onde tu vai trabalhar? Na empresa, numa loja, onde tu vai trabalhar como artista? Cara, tu fica pensando, tu tem o espaço, às vezes, o palco, né? Sim. Mas não é bem... O palco não é o lugar onde tu trabalha, é onde tu tem um momento do teu trabalho. Mas não é o lugar que tu trabalha. Tu trabalha. E a tua casa também não é esse momento. Então, é muito... Nesse local, né? É muito doida quando ela fez aquela coisa simples, né? De fazer pensar como é... Por isso que é legal, né? Essa relação com a educação também pra gente, né? Cara, não tá... E aí, como é que tu vai falar com um jovem, um estudante, dizer pra ele ser artista, onde é que tu vai trabalhar?
Aí tem aquela questão, quando... Aí eu já tive também essa experiência de fazer esse questionamento. Quando um artista é considerado profissional? É a mesma coisa. Tipo, profissional por quê? Porque ele tem conhecimento ou porque ele tá ganhando dinheiro com isso? Sim. Aí que tá essa pergunta, assim. Que é a mesma coisa. Então, realmente, é um questionamento que a gente... Agora, tu imagina isso para toda a sociedade, para os pais, não importa. Então, se há essa dificuldade da gente entender e enxergar o lugar do trabalho para um artista, né? Para um jovem chegar e te colocar isso, tu imagina para os pais que estão realmente zelando pela vida, porque é o maior patrimônio que eles têm são seus filhos, né? Cuidando isso, realmente querendo que aconteçam as coisas para a criança, e a criança tipo, eu tô a fim de ser cartunista, desenhista. Não. Onde tu vai trabalhar? Tipo, onde trabalha? Uhum. E então, assim, é importante a gente entender essas coisas e conseguir, pelo menos, manter acesa a chama, né? Ou a energia ainda vital, né? Provocativa, assim, de que continue alimentando isso daí, atento e entendendo que dá para fazer isso, de repente, não no primeiro momento, mas logo adiante. Mas não deixe de fazer. Mesmo que tu venha ter que trabalhar em um outro ramo, mas tu tá desenvolvendo a tua condição de desenhista, de poeta, não deixa de fazer se tu tiver que trabalhar como um comerciante, né? Ou trabalhar numa empresa, numa indústria, Continua exercitando esse processo, não deixando de fazer. E por isso é super importante os espaços culturais, os centros culturais. Chegar aí agora. Esses lugares como... Se para mim foi lá uma sociedade, que era a Sociedade Ginástica em São Leopoldo, né? Hoje para mim é importante, onde eu trabalho, manter o espaço que eu trabalho aberto para que isso aconteça, que aconteceu ontem, da Caroline, né? Tá ali legal. fazendo uma oficina de fotografia e fotografando com latas, né? Usando câmera de lata e de repente se colocar, externar que para ela gostaria de ser artista a vida toda e a arte dela, e vamos ver quando ela for compartilhar nos próximos encontros, é o desenho, né? Então é arte visual também, né? Então, legal. E a gente tá falando desses lugares que proporcionam isso, né, Leandro? E tu é coordenador lá do Quilombo dos Papos, cara. E como é que tá... primeiro, fala um pouquinho sobre a história do Quilombo, né? Como é que vocês adquiriram aquele espaço, chegaram para fazer aquele espaço, que é um espaço de gestão coletiva também, né? E tem essa interlocução entre a comunidade ali, principalmente a comunidade da Vila Cruzeiro ali, Cristal e arredores. Explica um pouquinho como é que a história como foi e como está. E eu não sei se o dia... Eu acho que eu vou virar contador de história também. Assim, eu gosto de contar história, não que talvez eu seja... Não, daqui a pouco nós vamos ter que parar, porque vai indo, senão a gente vai entrar aqui noite adentro. Mas eu acho que vale a pena pelo menos citar algumas coisas. Primeiro, a relação com a gente estava falando sobre democracia. É na democracia que tu consegue ter liberdade. Somente. Não há outra. Não há outro sistema. Então, assim, por enquanto não inventaram, né? Isso, não há. Segunda questão, se é que liberdade existe, no sentido mais filosófico, né? Mas no sentido de poder entrar nos lugares, poder manifestar o processo pelo que tu é, entendeu? Desde que isso não viole a vida de uma outra pessoa, né? Ou não põe em risco a integridade, né, das pessoas. Então, assim, a gente pode estar trabalhando as nossas habilidades, nós podemos estar expressando o que a gente pensa. Isso é democracia. Então, assim, dentro dessa caminhada, as políticas públicas culturais são muito recentes, assim como as políticas públicas para nós no Brasil. Pode crer. Né? Então, assim, a Constituição, galera, assim, tipo, é bom falar um pouco disso, mas foi 88, essa Constituição que a gente está vivendo. E ela é conhecida como Constituição Cidadã, porque ali se colocou uma série de direitos que não eram dados para a população brasileira. Isso é muito recente, né? Uma delas, gente, que salvou nossas vidas, chama Sistema Único de Saúde.
Esse aí é o grande... Essa é uma coisa muito importante, assim. Então, é muito recente. Se a gente for pensar, são 88, então 12, 35 anos. Para muita gente, já 35 anos é um tempo. Não é, tá? Então, é recente. Então, é uma conquista recente. Esse é o tempo de democratização também, de reabertura. A segunda coisa, as políticas públicas, né? Então, assim... Conquistas como tu tem das cotas, né? A gente falou antes que por que tem que ter cota, né? Tu não nasce nas mesmas condições do outro nesse país. Então é preciso uma reparação. É isso. Então tem várias coisas que a gente poderia desdobrar, mas na parte da cultura, então assim, até o surgimento do Ministério da Cultura, mais uma outra. Aconteceu em 2003 o surgimento do Ministério da Cultura. E ele foi extinto. É muito novo, gente, né? Quando em 2019, por Sim. esse cara chamado Jair Bolsonaro, ele foi extinto em 2019. E ele tinha sido criado em 2003. Até 2003, gente, assim, a política pública cultural, ela era quase que exclusiva. Federal era a Lei Rouanet, que é a lei de renúncia fiscal. Que é isso, os impostos, no caso, imposto de renda, que pode ser um percentual de empresa e pessoa física destinada a projetos culturais. E que pela burocratização ficava na mão do poder da elite ou de quem utilizado como quebrar. Marketing, né, cara? Exatamente. Que daí as empresas terminaram o departamento de marketing e criavam o departamento de captação de recursos ou de produção para poder fazer a venda. E aí o dinheiro ficava na mão das mesmas pessoas. Então o acesso aos recursos que são um direito de qualquer cidadão para querer ter a fruição, a produção cultural de maneira a não ser utilizado como marketing de consumo, isso não existia nacionalmente políticas. E aí uma delas que surge a partir de 2004 é o Cultura Viva, né? Que é o programa de educação, cultura e cidadania, que tem como um princípio, primeiro, uma cultura que valoriza os processos cotidianos. Ou seja, aquilo que as nossas pernas alcançam. Então, a cultura de bairro, pessoal. A cultura da paróquia, a cultura daquilo que tu vai, onde tu vai frequentar o centro comunitário, né, local, tu vai ir ali numa escola de ensino fundamental, tu vai na tua unidade básica de saúde, são tudo políticas, ou são todos espaços comunitários, ou que estão dentro do nosso alcance, eu ir com as pernas. Eu não preciso ter dinheiro para poder chegar até o lugar. Eu preciso ter o meu corpo para chegar até o lugar. Então, a Cultura Viva ela entra nesse aspecto e ele lança editais. Então, o Quilombo dos Papos ele surge dessa história. Da história da conquista, da democracia, da redemocratização do Brasil, do surgimento do Ministério da Cultura e de que o dinheiro destinado ao fazer cultural brasileiro não deveria ser mediado somente por empresas que tinham interesse em poder comercializar a sua marca e utilizava artistas. Era uma nova forma, a gente estava vivendo uma nova forma, naquele período a gente estava vivendo uma nova forma de se fazer política pública, né? Isso. Que até fazendo um adendo, durante o Fórum Social Mundial eu conheci o Preto Góes. E ele me explicou o que era a política pública dentro do hip hop, dos coletivos de base, da cultura urbana. Ele conseguiu me clarear um mundo que até então eu achava até complicado. Tipo, eu tentava entender por que os caras estão fazendo isso. Por que agora é esse apoio? Por que estão fazendo vários pontos de cultura no Brasil todo? Porque, qual é a importância de onde é que eu me encaixo nisso? Eu tinha dificuldade. O que é isso? E aí eu entendi que isso faz parte de uma política pública, que é a maneira que tem de distribuir a renda entre a população de várias formas. E até aí, ok. Tá, tudo bem, entendi. Mas como é que a cultura entra nesse processo? Eu não sabia como é que a cultura era importante dentro desse processo, né? Que a cultura que modificava a vida das pessoas, a cultura que abria a mente das pessoas, fazia as pessoas pensarem e saírem desse processo de exclusão, né? E aí, com isso, eu consegui entender, né? Então, eu sou oriundo desse crescimento também, né, Leandro? E tudo que a gente implantou daqui pra frente, né, fez parte disso. Então, tá aí o Quilombo dos Papos, tá aí os pontos de cultura, tá aí as coisas e daí surgiu dessa história mesmo, dessa relação, então,
distribuir os recursos nacionalmente. Claro, tinham cidades que tinham experiências nessa área de políticas públicas culturais. Porto Alegre teve a descentralização da cultura, que foi uma das influenciadoras, inclusive, da elaboração de parte do que significa a cultura viva. Foi um período bem legal. Experiências importantes. Tem e várias outras, né, em cidades como Recife. Nordeste tem muitas, né? Isso. Então teve várias cidades, principalmente em capitais, que tinham experiências importantes e que acabaram sendo referência para a construção dessa política pública que eu estou citando aqui. Então, os pontos de cultura, na verdade, tu não criou os pontos de cultura. Eram já trajetórias existentes, elas foram reconhecidas a partir dessa política pública como espaços de referência da cultura brasileira, né? Ou espaços de referência para acessar-se, dar acesso à população de bairro a processos de cultura, sejam linguagens artísticas, seja a memória dos lugares, que é uma das coisas importantes. Então, o Cultura Viva e o Quilombo do Supapo se influencia nisso daí. Primeiro, a história do bairro ali, né? O Cristal, onde nós estamos. Então, a história do próprio orçamento participativo, da Comissão de Cultura, de lideranças comunitárias. Coletivos culturais, onde a gente se conheceu. Com certeza. Certo? A gente se conheceu nos fóruns sociais mundiais que aconteceram em Porto Alegre, nos acampamentos. Eu participava de um coletivo de arquitetura naquela época. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo lá, cara. Eu caí lá porque eu achava legal. Pô, tem uma coisa acontecendo legal que tem um monte de jovens lá. Vamos lá, vamos ver. E aí a gente construiu, o primeiro Fórum Nacional do Hip Hop aconteceu num acampamento. Fórum Nacional de Hip Hop, eu fiz parte do primeiro GT de comunicação. De comunicação, pô, a cidade do hip hop, cara, no outro fórum, né? No outro fórum, claro. Então, assim, ali te conheci o Amarelo, o PX, Malu. o Malu, Manu, todo mundo ali, né? Uma galera. E eu era no coletivo de arquitetura, né? Esse coletivo, junto com as lideranças comunitárias desse bairro e uma organização que atuava já lá, e um sindicato, no caso a Guaí, que atuava no bairro Cristal, com cinema, cineclube, questões de prevenção. E acabou sendo a organização guarda-chuva de todo aquele processo, né? Mas toda a história desses outros grupos foi isso que foi reconhecido. E aí entra o sindicato, que tinha que tem uma propriedade ali no Cristal que estava para venda, e aí pela Guaí, sabendo que aquilo estava à venda, e aí tinha um morador lá que hoje está morando em São Paulo, que é o Everton Rodrigues, tu também conheceu. Sim, também conheci. Do software livre. Aí a gente procurou o sindicato, e o sindicato disse, não, entramos juntos, cedemos se vocês conseguirem ter esse recurso à disposição. E aí iniciou o Quilombo do Supapo. E o nome do ponto de cultura, ele se deve por causa de um dos coletivos. São algumas histórias no ponto de cultura. Tinha essa história de novo, né? De contar a história brasileira. Mas contar a história brasileira pela sua trajetória real e concreta e se orgulhar da trajetória de luta de resistência, que a gente falou 13 de maio. Pode crer. Dito a Lei Áurea. Quem conquistou a liberdade foram os negros. Não foi dada a liberdade pela nobreza. A nobreza não deu a liberdade. O processo de liberdade já vinha sendo construído. Sim. E por isso, 20 de novembro, essa referência. Porque é uma luta, a liberdade foi conquistada, ela não foi concedida. Claro. Né? Então, esses são processos importantes que estão também nos fazeres, aquilo que a gente estava falando, né? Cultura. E nisso, a galera ali falou, vai ser um território de resistência. Isso, a comunidade. E aí veio a referência de quererem chamar esse território de resistência de quilombo. Então é um aquilombamento. Não é um quilombo, como a gente é um processo. Tradicional. É um aquilombamento da própria comunidade. Porque os grupos que se reuniam, todos eram grupos de comunidades em áreas regulares, ainda lutando pelo direito à cidade. Então eram territórios de resistências dentro da cidade. Com certeza. Quilombos urbanos, vamos dizer assim. O aquilombamento urbano de luta pelo direito à cidade. E nisso tinha um outro coletivo, que é a Bataclan FC. Claro. Né? Clássico, né? A galera que acompanhava conhece. A gente, o Marcelo, né? O Marcelo Kogo. E a Bataclan, desde 99, tem entre seus instrumentos o supapo, que é o grande tambor. Sim. E nessa história ia se trabalhar com a música, por referência ao rap, inclusive. Sim. Por ter vários grupos e coletivos muito presentes, mas não só. E nessa história daí, na discussão, daí o pessoal, e a negritude do bairro e tudo,
Quilombo do Supapo, Marcelo Cogo chegou e disse... é Quilombo do Supapo. Fechou. É Quilombo Pronto. do Supapo. Foi tão sintético, certeiro, que não teve nem discussão. E é claro que agora são duas palavras que estão ligadas à ancestralidade negra brasileira, né? À liberdade, a toda uma trajetória que é mais do que as duas palavras, está ligada ao território e está ligada a toda uma diáspora negra no sul do Brasil. Que o Supapo significa isso também. Então, dar nome e botar isso na vida para manter esse nome, para não ser só nome, sim. Aí teve... Então, é uma invenção nesse aspecto. E, bom, hoje, 15 anos depois, dá para dizer que o espaço, ele faz jus ao momento poético e também da discussão toda que estava sendo trazida pela comunidade, que o Marcelo acabou sintetizando. Então, então, ele é um centro cultural comunitário, gente, que abre de segunda a sexta, desde 2008. Gente, de segunda a sexta, desde 2008. E eventos no sábado, feriado. É isso também. Não tem as suas instabilidades. Todo mundo que trabalha na cultura sabe o quanto difícil é construir coletividade. Ele construiu uma coletividade ali. E virou uma associação em 2017. Tá? Nossa. E uma incubadora de novos grupos, de novos coletivos que tem. E hoje, essa associação é coordenada, por exemplo, as 3 coordenações que temos, a administrativa, a geral e a financeira, são de moradores do Morro Santa Teresa, do bairro Cristal, das áreas irregulares, que continuam lutando e que tiveram algumas vitórias e outras derrotas nesse meio tempo também, e que são moradores do bairro. Então, o Quilombo do Supapo alcançou, 15 anos depois, aquilo que se propôs nessa articulação. Construir um espaço, e espaço não é só a parede, é as relações sociais, é a coletividade que está ali, porque senão as paredes não servem para nada, se não tiver quem as ocupe e saiba o que elas signifiquem, né? E ajude a mantê-las. E aí criou essa associação que tem hoje, então, coordenação total já da local também e que tem interações em vários, para muito além do bairro. Então, o Quilombo do Supapo, isso é uma coisa legal na cultura e nos nossos espaços culturais. Ele é também uma janela, uma porta, no sentido, tu tá no bairro, mas tu se conecta com outras coisas. E aí o Cultura Viva, e eu acho que nessa rodada de falar o quão importante é essa política pública, que ela não inventa os pontos, ela reconhece trajetórias, e se alguém vai inventar é quem tem as trajetórias reconhecidas, não é o Estado. Mas o Estado é indutor, quando o Estado do lado da população, de processos de base, né, de reconhecimento disso. E é necessário. E a outra coisa que te insere os lugares e conecta lugares numa rede. Uma rede que hoje é latino-americana, né? Porque o Cultura Viva, que surgiu em 2004 aqui a partir do ministro Gilberto Gil, ali com Célio Turino e tudo, hoje está numa rede de 17 países na América Latina, que é o Ibercultura Viva. Sim. E tu tem uma rede nacional, estadual, né? Então, assim, é muito importante. Uma das grandes coisas também do Cultura Viva, e aí vocês são parte, né? O Jefferson porque o hip hop é uma cultura urbana com uma história longa, porém com uma prática recente, vamos dizer assim, com suas práticas, suas linguagens, mas é uma história longa, né? Muito longa. Com certeza, né? Claro. Ela conta a história dos lugares e a história de povos, né? E história de coisas que vieram antes do hip hop. Não, por isso que ela é longa. Por isso. Né? E é muito longa, muito anterior. Mas o que é interessante nisso é exatamente isso. Uma das grandes histórias do Cultura Viva, quando o Gil trouxe, era conectar gerações. Sim. Porque é isso que se faz a democracia. Sim. Manter o protagonismo dessas gerações e dizer assim, não podemos deixar morrer as nossas manifestações culturais, que são a diversidade cultural brasileira, tá? E tem uma das ações que é muito legal, que é a Ação Griot, que é para isso, né? Messi referenciado num personagem africano, que é o Griot, né? Que é um detentor da história dos lugares, um contador de histórias, um brincante, né? Sempre se associa daí o Griot assim, um velho, né? E quando estava fazendo essa discussão, e acho que o Preto Góes participou disso, disse, não, peraí, mas tu tem lá no Nordeste tem os repentistas, no rap, o rap vem nessa história também. E o contador de história pode ter 16 anos, é um mestre. Um mestre de cerimônia pode ter 15 anos de um processo, né? O que vai definir se ele é um mestre ou não é o reconhecimento da comunidade.
Com certeza. E aí tá a grande diferença. Isso foi muito legal. Mas tu entende que se conectou uma relação ancestral que está referenciada num personagem africano e poderia estar referenciada num Tuxal, que é um personagem de povos indígenas aqui no Brasil, ou de um pajé, ou Sim, de, né? de qualquer... em que está ligado muito o ancião, né? A vida longa, o mais longa. Mas lembre-se, gente, essas personagens, quando surgiram, as vidas delas duravam 40 anos, 30. Então eles precisavam Tinha a relação intenso. De maturidade era de outra maneira, mas independente disso, que durasse 100, 150. Só que também nós temos a atualização da cultura e aí entra a questão quando a gente tá falando do rap, né? Sim. Onde tu tem um mestre ou uma mestra que pode ter 16 anos, 17 ou 20. Entende? E conectou essas duas coisas que o Gil falava, né? O tradicional com o contemporâneo, com o atual. Então esse é o Cultura Viva, a cultura, no modo geral, e aí é onde nós inserimos. E é uma maneira, o nome diz tudo, né? É esse processo que faz a cultura se manter viva, né? É muito interessante essa questão. Leandro, a gente tá chegando no final, o tempo voa, sabe? O tempo voa, estamos chegando no final. E eu queria que tu falasse um pouquinho para as pessoas que querem procurar o Quilombo do Supapo, saber como é que é esse processo, como é que elas podem entrar em contato com vocês, as redes sociais e tal, tudo certinho. Não, isso, para procurar, se digitar Quilombo do Supapo ali no oráculo, né? Aquele lá dos buscadores... tu vai encontrar ali, tem site, tem Facebook, tem Instagram, né? Nós temos o nosso espaço no bairro Cristal, aqui em Porto Alegre, na Avenida Capivari 602, e ali, procurando então nas redes, tu vai encontrar o nosso telefone de contato, e-mail, tudo, né? Mas posso deixar aqui que o e-mail é quilombodossupapo@gmail.com, né? O telefone... Bom, a gente pouco usa telefone hoje, né? Mas procurando ali, vocês vão encontrar como é que funciona. A gente abre de segunda a sexta, tem uma biblioteca comunitária, que é a minha biblioteca... Agora integra a minha rede Beabá, né? Então, a biblioteca Messa Griot Sirlei Amaro. Isso é importante. Nossos padrinhos e madrinhas do Quilombo do Supapo são a Messa Sirlei, o Mestre Batista... Legal. O mestre Giba Giba, todos... O grande, né? Giba Giba, saudoso Giba Giba. Isso, e a Bataclan FC, né? Que são os nossos padrinhos, madrinhas. Então, a gente abre de segunda a sexta, a partir das 9 horas até às 18. Vocês têm acesso, quem for lá pode acessar a biblioteca comunitária, então fazer leitura local, se cadastrar e também poder retirar livro, né? Temos um telecentro, então uma sala informatizada lá para acessar a internet... Enfim, para ter acesso às tuas redes sociais ou fazer trabalhos, pesquisas, né? Ou passar lá uma tarde que tá de várzea, estamos ali, vamos pegar, acessar uma internet. Sim. Né? Temos também um cursinho pré-vestibular, né? Junto, que é o Carolina de Jesus, né? E a gente tem pelo menos uma vez por ano, abre oficinas e cursos ligados ao audiovisual, à fotografia, né? Ao teatro de animação, a contação de histórias e a produção de áudio, né? E, bom, gente, é um espaço para ser visitável também. Não precisa, tô dando uma banda, vou lá visitar, conhecer, porque é isso, tu vai conhecer um lugar legal, bacana, que vão entrar e talvez fique por lá, né? Sabe como é que é? Então, esse é o Quilombo do Supapo, então é só chegar lá e procurar a gente, que estamos abertos. Nesse momento a gente está tendo oficinas, né? Dessas linguagens que eu falei. Hoje elas já estão acontecendo, né? Bacana. Mas se quiser um dia aparecer, as oficinas de fotografia elas estão acontecendo quartas e sextas, bom, não vai poder participar mais porque já está a turma fechada. Mas vai poder visitar o pessoal, vivenciar. Passar uma tarde, porque assim como a gente trabalha na educação, né, popular... Sim. Uma tarde pode fazer alguma coisa. Com certeza, com certeza. Então, pessoal, quiser visitar o Quilombo do Supapo, pode ir lá no Cristal, ali pertinho do shopping, né? Do Barra. É de frente à praça, perto do shopping, Barra Shopping. Blocos ali. Não, bem acessível. Queria te agradecer, Leandro. Pô, a gente sabe a luta que foi, teve problema para gravar aqui o Leandro da primeira vez. Sim. Aí o Leandro voltou, né? Super de boa, assim, para gravar com a gente. E graças a Deus a gente conseguiu gravar. Cara, queria te agradecer o pessoal do Quilombo do Supapo também, né? Que tá representando aqui.
E é isso, cara. Queria te agradecer pelo todo o teu papel dentro da cultura que tu vem desenvolvendo já há um tempão. E para mim é satisfação ter fazido parte um pouco dessa história, né? De a gente poder estar trocando essa ideia. Pessoal, então é o seguinte, esse é o AlvoCast. Queria agradecer o pessoal o pessoal que está nos apoiando aqui do Estúdio Mais Office, né? Queria dizer pro pessoal seguir também a gente no Instagram, Alvo Cultural, @Alvo Cultural no Instagram, e também ativar as notificações do YouTube lá no canal do AlvoCast, beleza, gente? E também conferir os podcasts anteriores que a gente rolou aqui, teve muita gente bacana, certo? Queria agradecer o pessoal da equipe, Edinho, Jean também que está na contenção, agradecer todo mundo e mais uma vez agradecer o Leandro. Valeu, gente, tamo junto e misturado.